Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Para o mês de novembro eu fiz uma meta bastante realista, eu coloquei apenas 4 livros para ler e sim, eu bati a meta! E os livros que eu escolhi foram bastante intrigantes e eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Vamos lá? E o primeiro livro da minha meta era As Primeiras 15 Vidas de Harry August, de Claire North. Este é um livro que ficou parado na minha estante por muitos anos. E eu nem sei dizer o motivo, porque a ideia da história é muito interessante. E realmente, depois de ler o livro, eu posso dizer que o livro em si é realmente muito intrigante. O livro segue, obviamente, Harry August, que é um homem que não morre. Na verdade, o que acontece com ele é que toda vez que ele morre, ele volta para o início da vida dele com todas as lembranças do que ele viveu na vida anterior. Então o livro ele conta como ele viveu cada uma dessas vidas, como o fato dele ter as lembranças de todas as vidas anteriores foi afetando cada uma das vidas atuais dele. Felizmente essas lembranças não surgem todas de uma vez, elas vão surgindo aos poucos até que ali com 4, 6 anos ele já tem a lembrança total de tudo que eles viveram. No livro, as pessoas que têm esse dom são chamadas de Kalachakra e elas formaram uma sociedade para se proteger e se ajudar. E é através dessa sociedade que o Harry consegue mudar muita coisa na vida dele. Porque quando ele nasce, ele é um menino pobre, ele é filho de uma família pobre no começo do século XX. E é entrando em contato com essa sociedade que ele descobre outras pessoas como ele ao redor do mundo todo. Uma coisa muito interessante dessa sociedade é que eles conseguem passar informações e avisos para as gerações futuras e até gerações passadas. E é assim que o Harry um dia é avisado de que o mundo está acabando. E o problema não é nem o fato de que o mundo está acabando, mas de que isso está acontecendo cada vez mais cedo do que deveria. Então o Harry começa a pesquisar e acha isso muito estranho, porque em todas as vidas que ele viveu, as pessoas seguem exatamente o mesmo roteiro, por assim dizer. As pessoas vivem exatamente do jeito que elas viveriam se não houver interferência de alguém como ele. E é aí que ele percebe que as únicas pessoas que são de fato capazes de mudar a história do mundo são pessoas como ele. Eu achei esse livro muito interessante, a ideia inicial dele, como eu disse, é muito intrigante e a forma como ele foi escrita também é muito interessante, porque ele não é linear, você não começa na primeira vida dele e vai até a última. É totalmente aleatório, você começa na vida 12, depois vai para 6, para 3, para 2, enfim, você vai pulando e saltando de momentos da vida dele, mas isso acaba construindo não só a história dele, mas o caráter do Harry. Isso também é uma coisa que faz com que ele destoe dos outros Kalachakra, porque conforme as pessoas vão vivendo, vão conhecendo pessoas, passando por situações, elas vão ficando cada vez mais amortecidas por dentro. E o Harry não. Bom, enfim, é uma história que fala bastante sobre pessoas, sobre certo e errado e conspirações, enfim. É uma história muito interessante, muito intrigante e muito diferente. E o segundo livro da minha meta era Caminhos do Coração, de Catherine Hyde. Eu tava esperando que esse fosse ser o livro mais emocionante que eu ia ler em novembro, e ele foi mesmo. Este livro é dividido em 2 pontos de vista. No primeiro deles, nós acompanhamos o Nathan, um homem casado, mas que vive uma relação muito solitária com a esposa dele. Ele acaba sendo uma pessoa muito sozinha. E ele tem um hobby, ele caça patos. Só que um dia, quando ele sai para caçar, acontece uma coisa muito estranha. A cachorra de caça dele toma uma atitude muito estranha. E ele decide acompanhar e ver o que está acontecendo, porque ele confia na cachorra, achou estranho, ficou irritado, mas ele decidiu confiar na cachorra e ver o que estava acontecendo. E é nesse momento que ele descobre um bebê abandonado no meio da floresta, num dia muito frio. E a situação é tão inusitada que quando ele pega o bebê, ele acredita até que ele está morto, porque ele está mal agasalhado no meio da floresta, num dia frio, todo coberto de folhas, mas por incrível que pareça, o bebê ainda está vivo e é graças à ação rápida do Nathan que o garoto conseguiu se salvar. E é nesse momento de correria, enquanto o bebê ainda está recebendo os primeiros socorros ali no hospital, que o Nathan toma uma decisão totalmente inesperada até para ele mesmo. Ele se surpreende com essa decisão, mas ele decide perguntar para o médico como ele faria para adotar esse bebê. É óbvio que a situação não é tão simples assim, porque com o bebê sendo abandonado no meio da floresta, a polícia precisa ser envolvida e uma investigação começa. Nessa investigação, eles descobrem que os pais são 2 jovens, quase adolescentes, que além de abandonar o bebê, estavam em fuga. E apesar do Nathan pensar que isso seria um indicativo de que o bebê não teria ninguém no mundo para cuidar dele, na verdade eles descobrem que a avó, a mãe da mãe, ficaria com a criança, cuidaria dela. Mesmo assim, o Nathan não sentiu que a história dele estava acabada, ele achava que aquele bebê tinha alguma ligação com ele. Então ele foi até a casa dessa avó
e deixou um contato dizendo que ele gostaria muito de fazer parte da vida dessa criança, que ele queria estar presente. Infelizmente a avó não via isso como uma coisa boa, porque ela não queria que o bebê soubesse que ele foi achado no meio da floresta abandonado pela própria mãe. Então eles fazem um acordo. Nathan diz pra ela que ele vai ficar esperando, que quando ela sentir que o garoto já está pronto para saber o que aconteceu com ele, que ele gostaria de poder visitar, né, de ser informado e começar a fazer parte da vida do menino. Uma parte interessante dessa conversa é que, na verdade, depois que eles terminaram de conversar, que o Nathan deu o cartão dele pra ela ter o contato dele, e ele tá indo embora, ele vira e pergunta se o bebê já tem um nome. E ela olha pro cartãozinho dele e fala, agora já tem. Ela batizou o bebê com o nome dele. Depois disso, nós temos o segundo ponto de vista, que é o do Nate, o bebê que foi abandonado na floresta. E ele cresce sendo criado pela avó, que dá tudo pra ele. Eles não são ricos, né? Não são bem de vida, mas ela dá o que pode pra ele, o essencial não falta, né? E o Nate nunca esqueceu o menino, ele sempre, no aniversário, no Natal, ele sempre deixava presentes lá, apesar dele nunca ser visto. Os presentes apareciam de manhã na porta da casa e a avó entregava pro Nate falando que era um presente do homem que encontrou ele na floresta. E se você acha que essa frase, o homem que encontrou ele na floresta, pudesse ter despertado algum sentimento estranho no Nate, você tá enganado, porque ele era muito pequeno quando a avó começou a usar esse termo, e ela sempre falou como se fosse uma coisa natural, como se todo mundo tivesse um homem que encontrasse ele na floresta. Literalmente ela chega a falar isso pra ele, tá? Ela diz pra ele que todo mundo é encontrado na floresta por um homem. Então o Nate cresce sem saber de nada do que aconteceu com ele, com a mãe dele, e de vez em quando ele até encontra uma pessoa ou outra que tem um comportamento estranho, mas ele não entende o porquê. Ele não sabe que ele é diferente. Até que um dia ele vai dormir na casa de um amiguinho e ouve a mãe desse amiguinho conversando com uma amiga dela e falando sobre o caso da mãe dele ter abandonado ele para morrer na floresta. E é esse acontecimento que vai mudar totalmente a vida do Nate. Infelizmente, não para melhor. Então no livro a gente vai acompanhando o crescimento do Nate, como ele saiu desse menininho bonzinho que acreditava em tudo que falavam para ele, para um garoto rebelde, bastante revoltado. E esse é o tipo de história que mexe muito com as emoções da gente, porque ao mesmo tempo que eu não concordava com nada do que esse menino fazia, eu ainda assim sentia pena dele, eu queria muito que ele voltasse pro caminho certo, e eu não conseguia entender a avó dele, que eu acho que foi a parte mais difícil pra mim. Eu não quero dar spoiler, mas a relação deles, eu não conseguia entender as escolhas que ela fazia, mas tudo isso faz parte de algo maior, e faz parte do momento em que o Nate e o Nathan finalmente se encontram. E aqui eu tenho que dizer que esta autora realmente sabe como escrever uma figura paterna, porque no outro livro que eu li dela, Leve-me com Você, ela conseguiu fazer um personagem tão sólido, um personagem tão confiável, que eu achei que ele seria o ápice, mas neste aqui ela fez melhor. E não me entenda errado, eu quero deixar registrado aqui que Leve-me com Você ainda é o meu livro favorito da autora. Dos dois que eu li. Este aqui está em segundo lugar. Mas eu gostei mais da história do Leve-me com Você, no geral. Nesse aqui, eu realmente tive vários problemas aceitando alguns personagens, mas o Nathan em si é uma figura fantástica. Ele é um cara muito legal. O Nathan é um cara extremamente lógico. Eu acabei de falar do Harry August, mas o Nathan ganha dele. Ele é muito lógico, ele tem um pensamento assim, nada abala a vida dele. Ele simplesmente, é isso que aconteceu, então tá, vamos resolver ou vamos aceitar. Ele não se abala com nada. Ele é um cara que segue o que tem que fazer. E é justamente o contraponto do Nate, que é um garoto totalmente reativo. Ele é uma pessoa extremamente emocional. E é justamente a relação entre esses dois que faz essa história tão fantástica. A forma como eles aprenderam a conviver de forma tão harmônica. E como o Nathan entrou no papel de pai, assim, de uma hora para outra, literalmente. Agora ele vai cuidar do menino e ele assume as responsabilidades, ele não reclama, ele tenta a todo momento guiar o Nate pro caminho certo. E quando ele desvia, o Nathan vai lá e tenta ajudar, sem tirar o peso das consequências, mas ajudar da forma que ele pode, da melhor forma possível. E isso eu achei fantástico. É um livro que fala muito sobre escolhas, sobre consequências, sobre relacionamentos. É um livro realmente muito emocionante e eu adorei. E o terceiro livro da minha meta era Mestres do Gótico Botânico e Outros Suspenses Venenosos, de vários autores. Este livro reúne vários contos de autores renomados,
mas com temática botânica. Eu não sabia disso, mas na introdução do livro eles falam sobre como em determinadas épocas as plantas passaram a ser vistas como criaturas meio que sombrias. Então nos contos aqui nós temos plantas que ganham vida, que são venenosas, que são amaldiçoadas, enfim, tem de tudo e é tudo bastante sinistro. E apesar das histórias seguirem por um lado bastante sobrenatural, em sua maioria, eu não acho que seja um livro assustador, pelo menos pra mim não deu medo. Mas eu achei os contos bastante interessantes, principalmente por ver como as pessoas daquela época viam as plantas com bastante cautela, como elas viam o poder que as plantas poderiam ter. E também como algumas começaram a se preocupar com essas questões de desmatamento, né, de respeito ao meio ambiente. Foi uma leitura rápida e eu gostei bastante. E o último livro da minha lista é Onde Cantam os Pássaros, de Eve Wild. Infelizmente, o livro que fechou o meu mês de novembro não deu certo pra mim, eu realmente não gostei. Pra ser sincera, eu nem entendi o propósito deste livro. Ele começa no nada e termina em lugar nenhum. Eu simplesmente não sei qual era a mensagem que a autora queria passar. Na história, a gente segue a Jake, uma mulher que vive sozinha em uma fazenda onde ela cria ovelhas. E a história dela se divide em duas frentes. O presente, em que ela é dona de uma fazenda e cria ovelhas, e o passado, que é tudo que aconteceu na vida dela até ela chegar a esse ponto. E o livro vai alternando esses dois tempos. Então nós temos em um capítulo o presente, que é linear, e o passado, que é totalmente aleatório. Você tem um ponto, depois você vai mais para trás, depois vai lá para frente, enfim, você vai alternando em coisas que aconteceram na vida dela para saber o que aconteceu para ela chegar nesse ponto atual. Eu acho que eu até já falei isso aqui, que eu prefiro histórias lineares, né? Que você sai de um ponto A e vai para o ponto B. Eu acho que eu consigo acompanhar melhor. Mas quando a história é bem contada, quando o autor consegue manter a gente instigado, né? Acompanhando, se você vai do passado para o futuro, depois volta para o presente, volta de novo para o futuro, depois vai para o passado. Eu não gosto muito disso, porque particularmente eu fico angustiada para saber o que está acontecendo naquele ponto, aí ele para e vai para o outro lado. Enfim, eu fico um pouco angustiada. Mas quando o autor consegue contar de um jeito instigante, eu acho isso até muito interessante. E nesse caso, a autora conseguiu fazer isso, porque ela vai abrindo tantas frentes que você fica querendo saber o que está acontecendo ali. O meu problema com essa história foi que, quando eu cheguei no final do livro, a sensação que eu tive foi de que a autora só queria realmente escrever sobre todas as desgraças que aconteceram na vida dessa menina. E não foi tudo em vão, porque em algum momento ela realmente dá duas informações que fazem a gente ligar os pontos e saber o que aconteceu com essa menina para ela chegar onde ela está hoje. Mas todo o resto é basicamente desgraça atrás de desgraça. Eu já disse isso recentemente, mas na época que eu disse isso, eu disse que eu achava, porque ainda era uma teoria. Mas agora é uma certeza. Os autores que escrevem terror, suspense, pelo menos os mais novos, né? Eles têm essa mania de escrever, procurar palavras exatamente que vão dar aquela sensação de asco, aquela sensação ruim no leitor. Nem é a situação em si, em alguns casos aqui até era, mas a forma como os personagens falam, como eles conversam entre si, é tudo feito para deixar a gente se sentindo meio mal. E isso me cansa demais, porque pra mim isso é totalmente desnecessário. Mas enfim, isso é só minha opinião, porque obviamente para algumas pessoas isso deve ser necessário, porque os autores continuam fazendo. Em todo caso, voltando para a história, essa parte do passado nem me incomodou tanto, porque afinal de contas, o que era importante ali era saber o que aconteceu na vida dela para ela chegar no ponto atual. Então, tudo bem, ela não precisava realmente fazer um diário dia a dia, ponto a ponto do que aconteceu na vida da menina. Tranquilo. Mas aí nós chegamos no presente. Quando a história começa, a Jake é uma pessoa que vive isolada. Ela fugiu do passado dela e ela não quer contato com mais ninguém. Ela tem basicamente um vizinho em quem ela confia e o resto são só pessoas que ela tem contato esporádico porque ela precisa. Mas aí uma coisa muito estranha começa a acontecer. As ovelhas dela começam a ser esquartejadas. E a forma como essas ovelhas são deixadas faz com que ela acredite que não seja um animal, mas alguém da cidade ali querendo pregar uma peça nela. Inclusive ela acha que são alguns garotos, um bando de adolescentes que meio que são problemáticos ali na região. Mas conforme a história vai avançando, algumas coisas muito estranhas vão acontecendo. Coisas que, se não forem imaginação dela, são quase que sobrenaturais. Mas aí acontece a coisa mais estranha de todas, uma coisa que realmente não dá pra entender. Porque essa mulher foragida, que passou 2 anos na cidade sem ter contato com ninguém, não quer falar com ninguém, de repente encontra um homem meio que vigiando a casa dela.
E ela não faz nada, ela simplesmente corre pra dentro, tranca a porta e fica esperando pra ver se alguma coisa vai acontecer. No dia seguinte, ela encontra esse cara dormindo numa espécie de celeiro, algum canto dentro da casa dela, quer dizer, na parte exterior da casa dela, mas ainda assim no terreno dela, o cara invadiu e tá dormindo lá. E ela simplesmente dá um cobertor pra ele e vai dormir tranquilamente. Tá, não tranquilamente, tô exagerando, mas mesmo assim, ela deixa o cara lá e não faz nada. Eu não vou me estender muito sobre esse assunto, senão eu vou dar um monte de spoiler. Esse daí é o começo da história do presente dela, né? Então não é exatamente um spoiler, mas daí pra frente, toda a reação dela com a presença desse cara não fazia sentido pra mim. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito interessada porque eu ficava criando teorias de quem era esse cara, por que ele tava lá, e linkando com algumas cenas do passado. Enfim, eu criei 1000 teorias na minha cabeça. E basicamente o livro termina em nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo, porque a história termina num ponto que você fica pensando, ué, mas vai ter uma continuação? Cadê o resto? Cadê o mistério? Qual o propósito dessa história? E foi exatamente por isso que eu não gostei dessa história. Eu não consegui entender qual o propósito da autora, o que ela quis dizer com este livro. Aliás, se você leu, por favor, me explica, porque, sinceramente, pra mim, parece que ela simplesmente queria contar casos grotescos, casos dramáticos, traumáticos, enfim, ela só queria contar esses casos aleatórios aí e escolheu colocar tudo nessa menina, numa única pessoa. Como eu disse lá no começo, pra mim essa história começou no nada e terminou em lugar nenhum, porque tirando 2 pontos ali que realmente elucidaram o que tinha acontecido na vida dela antes, pra ela chegar onde a história começa, todo o resto ficou em aberto. Então eu fico guardando aí alguma alma bondosa que possa me explicar este livro aqui, porque eu, sinceramente... E é isso, esses foram os livros que eu li em novembro. Alguns eu gostei bastante, outros nem tanto, infelizmente. Mas espero que você tenha gostado do vídeo, e se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, até o próximo vídeo.